Salve, 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 pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu acho que já pode falar boa noite, né? Boa noite por aí. Fala, Cris, tudo bom? Boa noite, Henrique. Beleza, irmão? Boa noite, Bárbara. Boa noite, Fábio. Dando início aqui a mais um encontro da nossa comunidade aberta do Karma Yoga. E no encontro de hoje a gente vai falar sobre um tema que foi inclusive o tema mais votado da semana, o tema mais votado tanto no Instagram quanto ali na nossa comunidade, que é como ter hábitos, como ter um estilo de vida, como ter um dia a dia mais saudável, né? E para falar sobre este assunto, eu quero tomar licença de fazer isso junto com vocês. Então eu gostaria, não sei se vocês chegaram realmente a votar na votação que eu deixei lá disponível, mas eu gostaria de saber de vocês, cada um de vocês especificamente. Fala, Bárbara, tudo bom? Quais são os pontos que vocês gostariam de melhorar no seu dia a dia em termos de hábitos? Quais são os hábitos que talvez você sente que poderiam ah, ser feitos de uma melhor maneira? Ou, se você não souber dizer necessariamente qual que é o hábito que te ajudaria, você também pode me falar qual que é o desafio que está se apresentando no seu dia a dia. E aí, né, para a gente ter para eu saber especificamente o que está passando por aí em cada um dos cenários, em termos de desafio, em termos de hábito que vocês gostariam, mas talvez não esteja conseguindo fazer, criar e sustentar. Salve, Eunice, seja bem-vinda, querida. Então, quem puder compartilhar, só abrir o seu microfone e compartilhar um pouquinho de como são esses pontos aí para você. Quem pode falar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Se ninguém for falar, eu vou sortear, hein? Ótimo. Então vamos lá. Henrique, ó, na última. Era você que ia sortear, então, ó, sincrônico. Beleza, André. Beleza, Então, irmão. eu tô desempregado, né? Então, até tenho tempo, embora tenha um monte de coisa que aparece para fazer. Mas eu tenho muito. Eu fazer as coisas regradas, eu sou muito do apelo de ir para um local fazer, sabe? Por exemplo, ir para academia malhar, ir fazer uma aula em tal lugar, sabe? É, essa coisa de ter um lugar para ir fazer, para mim, faz com que eu tenha uma rotina melhor. Tem isso, me complica um pouco, porque você tem que ter uma mente muito certinha, regradinha para fazer as coisas dentro de casa, né? Então, no ponto assim, para mim é mais isso. E quanto a coisas para fazer, eu acho que ultimamente o que eu estou sentindo muita falta é de exercício físico, que eu sempre fiz a vida adulta toda e eu meio que dei uma parada total. E ajuda bastante a parte psicológica também, a parte física, querendo ou não, né? Maravilha. Gratidão, irmão. Vamos falar sobre cada um desses pontos. Quem mais gostaria de compartilhar um pouquinho sobre os seus desafios e os seus desejos em relação aos seus hábitos? Mais alguém gostaria de compartilhar? Cris, fala um pouquinho pra gente. Eu queria te escutar porque, bom, pra quem não conhece a Cris, ela tá junto com a gente aí. Acho que já deve fazer 2 anos, né? 2 anos já. Na nossa comunidade online. E aí eu queria checar contigo, Cris, como que é isso pra você hoje em dia
E se mudou alguma coisa, né, desses 2 anos para cá, ou não, enfim. Como tá essa parte dos seus hábitos, no seu dia a dia? Então, André, eu comecei no curso na pandemia, então eu não fiquei 2 anos, eu comecei a sair no mês passado. Nunca tinha feito yoga, então a prática do yoga é bem cedinho, eu não consigo acordar cedo, mas eu faço depois, 1 hora antes do pôr do sol, tipo, é o meu momento, né? E, assim, as ferramentas do Ayurveda estão me ajudando muito, na hora de comer, na hora de dormir, do que eu me nutro, assim, mentalmente, fisicamente. As ferramentas que vocês deram de liberação emocional, total. Então, assim, que nem o Henrique falou, eu tive que adaptar todo o meu mundo a 90 metros quadrados. E se não fosse o André e depois o Tantrika, eu teria ficado completamente louca e eu comecei a preencher todos os horários do meu dia, não assim com uma coisa super engessada, né? Com fluidez. Mas assim, aqui dentro eu consegui. O meu desafio agora está sendo dormir um pouco mais cedo. Eu estou desligando o celular, mas aí eu fico tipo fazendo uma coisa ou outra e eu preciso dormir assim um pouco mais cedo. Acho que é isso. Falei muito. Ótimo, grato, Cris. Não, foi perfeito, gratidão, viu? Mais alguém gostaria de compartilhar? Eunice, Bárbara? Eu posso falar, André, porque eu sempre fui disciplinada com horário, assim, sempre gostei de ter horário e a prática de yoga de outra forma já vinha há alguns anos. Mas depois que eu fui para a comunidade, ficou muito, muito melhor. Tanto é que eu adoro acordar cedo e fazer a prática. E o meu problema maior, eu acho que é um pouco assim. Por um lado, eu faço tudo com horário, eu almoço às 12h30, tudo muito certinho, assim, mas no dia a dia eu sou muito indisciplinada, eu quero fazer muitas coisas e eu me perco ali, começo várias coisas, depois falo, não, preciso terminar isso, sabe? Então eu tenho um pouquinho, eu me perco no foco, sabe? Tenho foco em muitas coisas. Tenho que dar uma restringida, mas eu, assim, sem dúvida, ter ingressado na escola aí foi fundamental em todos os aspectos, porque estou me sentindo, que agora eu estou indo. É isso. Gratidão, querida, gratidão imensa. Eu acho interessante esse assunto, né, que foi votado, porque quando a gente fala sobre hábitos mais saudáveis, é importante que a gente entenda qual que é realmente a nossa definição de saúde, primeiro, né? Eu confesso que ao longo da minha vida, o meu entendimento de saúde, ele era muito atrelado a um estado não doente. Então, se a pessoa não está doente, eu entendia que ela estava saudável. Mas isso é uma concepção a respeito de saúde extremamente equivocada, que inclusive é uma grande discussão de cursos, né, dentro das áreas de saúde, porque a medicina atual, quem vai fazer um curso de medicina atualmente, né, de uns tempos para cá, basicamente vai aprender a tratar doenças e ponto. Mas aqui a gente está querendo trazer, na verdade a gente está querendo retomar, né, um entendimento de saúde como um estilo de vida que te traz bem-estar.
E quando a gente fala em saúde, nesse caso, a gente está falando em saúde tanto física, emocional, mental, espiritual. E quando você vai, né, estudar concepções de medicina mais antigas, né, as primeiras concepções de medicina, como por exemplo é o caso da Ayurveda, como por exemplo é o caso da medicina chinesa e etc., você percebe que a concepção de saúde dentro dessas filosofias é totalmente diferente da concepção de saúde da medicina moderna. Porque a concepção de saúde da medicina moderna é um estilo de vida em que você não está doente. A concepção de saúde em relação a essas medicinas mais antigas e pioneiras é um estilo de vida de bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. E uma coisa é muito diferente da outra. Muito diferente mesmo. Então, o foco na medicina moderna é principalmente em curar sintomas. Esse é o grande foco da medicina moderna. Foco em curar sintomas. O foco das medicinas mais tradicionais, como por exemplo a Ayurveda e medicina chinesa, é muito diferente. Porque você pode ir a um médico ayurvédico, por exemplo, sem ter nenhum sintoma. E você pode procurá-lo para que você tenha mais bem-estar. Né? Uma coisa não exclui a outra. Né? No caso da medicina moderna, normalmente você vai para o médico ou quando você tem algum sintoma, ou se você vai fazer algum exame para ver se você está com algum sintoma. Porque se o médico olha nos seus exames, a princípio está tudo certo, bate o olho, nenhum sintoma, ele vai falar, segue, não precisa vir aqui não. Mas e se você virar para o seu médico e falar, mas doutora, eu estou com uma dor por dentro. Ah, você não sabe, eu fui sair do meu trabalho e tá doendo, eu não sei o que fazer, eu não tô me sentindo bem. Aí eu olho os seus exames e falo, nossa, mas seus exames está tudo certo. Ele falou, mas eu tô sofrendo, o que eu faço com isso? O médico vai olhar pra você e falar, tipo, remédio para sofrimento, assim, não tem muito. No máximo ele vai te recomendar uma terapia. Mas já sai um pouco da alçada na medicina moderna, entende? Então, quando a gente fala de saúde aqui, é importante a gente voltar para esse entendimento de que falar sobre saúde é falar sobre uma vida de bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Porque são essas camadas, né? E aqui, quando eu falo sobre corpo, é interessante trazer esse contexto, né? Dentro das concepções do yoga, do tantra e, né, de filosofias mais antigas, a gente entende que não existe só um corpo. Não é só corpo físico e acabou. Existem diversas leituras sobre isso, mas as mais conhecidas colocam 5 corpos, pelo menos. Né, esses 5 corpos é um corpo físico, é um corpo emocional, é um corpo mental, é um corpo energético e é um corpo que permeia tudo. Então, quando a gente começa a falar sobre essas camadas de corpo, é muito interessante perceber como elas estão ligadas ao nosso aspecto de saúde. Porque às vezes o nosso corpo físico ele não está demonstrando nenhum sintoma. Mas às vezes o seu corpo emocional está com todos os sintomas de um desequilíbrio. E a mesma coisa se aplica para um corpo mental. Uma mente que não está equilibrada. Uma mente que está muito agitada. Uma mente que não está conseguindo criar foco. Uma mente que fica para lá e para cá criando 1 milhão de narrativas. Se você vai no SUS e vira para o médico e fala, médico, doutora, minha mente está muito agitada. O que eu faço? Ele vai olhar para ti e falar, tipo, vamos fazer uns exames aí para ver o que está acontecendo. Se os seus exames falar que tá tudo bem, vai falar, tá tudo bem, filho, vai, sei lá, ver um filme.
Só que aqui é importante a gente começar a entender a interação entre esses corpos. Porque, de acordo com essas medicinas mais antigas, um aspecto de doença, a aparência dele no corpo físico é a última a se apresentar. Antes do corpo físico, tem todos os outros corpos por onde esse desequilíbrio é sentido. Né? Tem todas essas outras camadas. Então é importante a gente entender que quando a gente vai falar sobre hábitos mais saudáveis, eu estou trazendo aqui um contexto de uma nova definição sobre o que é saúde. Para que a gente entenda que a saúde é o nosso constante bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Então, mesmo se você não tem nenhum sintoma de doença, é o quanto você realmente está se sentindo bem. O quanto a sua vida está sendo prazerosa para você em todos esses aspectos e essas camadas. Afinal de contas, se todo mundo que se vê de alguma forma desequilibrado emocionalmente ou mentalmente fosse consultar um médico do SUS, certamente não teria médico para todo mundo. Porque se só no nível físico já não tem médico para todo mundo, imagina se a gente inclui o nível emocional e mental. Calma, os naturólogos estão chegando. É isso. Arro. Né? Então, para falar sobre saúde... Oi, Julie. Vi que você chegou aqui. Seja bem-vinda, tá? Muito boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. A sua fala me remeteu a uma lembrança da época que eu estudava, e Nietzsche, ele fala assim que o sintoma no corpo, ele só aparece quando a gente não dá tempo, você não dá tempo para nada do seu ser, dessas coisas que você falou, energético, não sei o que ele pensava. E daí, quando não se dá tempo para si, né, não sei, aí aparece o sintoma. Só queria falar isso, eu gosto muito dessa lembrança. Nossa, gratidão. Sim, e é exatamente isso. A gente vai ver que essa questão de saúde mesmo, quando a gente fala de todas essas camadas, é a saúde que permeia todas essas camadas, a gente vai precisar, invariavelmente, começar a falar sobre a sua relação com você mesmo. Porque se a gente aqui, para falar de saúde, também está incluindo aspectos emocionais e mentais além do físico, e aqui nem vou entrar muito em aspectos espirituais, mas né, se a gente for colocar tudo isso na conta, vocês vão perceber que, invariavelmente, o seu senso de saúde reflete a sua relação com você mesmo. Como você está cuidando de si mesmo ao longo do seu dia. Seja em hábitos mesmo concretos e materiais, como por exemplo, como você está se alimentando. Mas dentro da Ayurveda é muito interessante perceber que todo tipo de alimentação conta. Exemplo, o que você come conta. O que você olha conta. O que você escuta conta. Olha que interessante. Experimenta ficar um dia inteiro escutando Datena e pode apostar, existem pessoas que fazem isso. O dia inteiro escutando, só tragédia. Isso tem um impacto. Né? Uma pessoa que está em um contexto extremamente estressante, extremamente imprevisto, isso gera um estresse, óbvio. As coisas que você assiste, e aqui a gente pode pegar um gancho para falar sobre redes sociais, por exemplo, um negócio que é muito comum hoje em dia. Pessoas passam horas nas redes sociais vendo as coisas mais diversas. O quanto cada um desses aspectos está te nutrindo visualmente, sonoramente,
nutrindo o seu corpo através do alimento, nutrindo a sua respiração, né? Lá no Ayurveda já falava há 4.000 anos atrás que se você morasse em uma cidade, e olha só, ele está falando de uma cidade há 4.000 anos atrás, ele nem vislumbrava o que ia ser realmente uma cidade no ano 2000. 4.000 anos atrás. Ele já falava, se você mora numa cidade, você já tem uma vida mais insalubre do que morar numa vila. Por quê? Porque você respira já diferente, a água já é diferente. Isso vai ter um impacto, né? Então, quando a gente fala sobre saúde, a gente precisa olhar para vários aspectos. Vários aspectos. E a influência de cada um deles. Pode falar, Henrique. Eu só pegar um gancho, André. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, né? E a gente falando da vida, perguntei como ela estava, ela falou, meu, eu tô sentindo que eu tô sobrevivendo, eu não tô vivendo em si, sabe? Que as coisas estão passando, estão indo, não tem nada de muito errado, mas também não tem nada de muito certo, né? E aí, o que eu sempre sinto quando eu entro nesses assuntos é que às vezes falta referência do que é bom ou o que é ruim. Porque você vai para uma relação amorosa, por exemplo, brigar é normal. É normal, você já está há muito tempo com uma pessoa, você brigar. Você vai para uma relação de trabalho, é normal você ter estresse de trabalho. Enfim, todas essas coisas a gente começa a normalizar, né? Normatizar, que entre em situações que, na verdade, não são saudáveis para nosso corpo, mente, alma, enfim, todos esses pontos. Então, a gente não consegue olhar uma referência e falar assim, o que até na questão do que é sucesso, né? Sucesso hoje em dia é você ter grana pra caramba, poder fazer um monte de coisa. A gente vai perdendo essas referências e a gente não sabe para onde olhar para poder se espelhar. Para mim tem um pouco disso também. Ótimo, muito, muito bom. Eu quero pegar esse gancho para falar sobre um ponto que é muito interessante, não sei se todos sabem dessa informação, mas as doenças que mais matam mundialmente falando, são doenças criadas por hábitos. Olha como isso é interessante. É aquela coisa do tipo, a pessoa que compra um cigarro, ela vê no pacote, isso aqui mata. Só que o cigarro não é que nem enfiar uma faca no meio do peito. Não é que você vai fumar e morrer. Vai te matando, né? E é o que a gente chama de doenças crônicas. É o mesmo cronos da cronologia. Doenças que matam com o tempo. Ou seja, as pessoas literalmente estão criando hábitos que faz com que elas adoeçam e morram. Literalmente. E aqui surge uma questão que é muito interessante, que o Henrique comentou. As pessoas não têm referências de como preencher o seu dia. De como preencher o seu dia de forma nutritiva. Por quê? As referências que a gente tem é de um formato social que nos traz uma lista, checklist, para ser preenchida ao longo da vida. Nasceu, pá, já começa a contar o relógio para que essa checklist seja preenchida. Vai nascer, ok, depois de um certo tempo vai para creche, depois de um certo tempo vai para escola, depois de um certo tempo vai colegial, depois vai fazer faculdade, depois da faculdade vai começar a trabalhar, vai achar alguém para se relacionar, vai casar, ter filhos e continua esse formato ad eterno. Basicamente é isso, né? E
essa influência ela é tão forte, tão forte, tão forte, que as pessoas não sabem o que fazer quando elas questionam sobre esse formato. Se você muda alguma dessas coisas, parece que é tipo, nossa, você é um ET. O que está acontecendo com você? Não. É muito fácil. É simplesmente só sair por aí conversando com alguém e questiona esses pontos, esse checklist. Eles estão extremamente incrustados na gente. E a ânsia por preencher esse checklist cria hábitos extremamente nocivos, como, por exemplo, a pessoa entende que ela precisa casar, que ela precisa de um emprego estável, que ela precisa de um emprego estável para nutrir o casamento, para nutrir os filhos, para nutrir a família, que ela ainda nem tem, mas em algum momento ela vai ter. Então, a pessoa nem casou, mas ela já vislumbra que em algum momento ela vai ter filhos, precisa dar grana para os filhos, porque os filhos vão estudar e tal, vai seguir tudo isso, e por aí vai. Ou seja, eu vi que você levantou a mão aqui, já te dou a palavra aí, tá? Ou seja, tem todo um formato social que faz a pessoa se preocupar com o seu próprio checklist e com o checklist futuro. E por conta disso, a pessoa não consegue se ver como qualquer outra referência fora desse formato. E isso vai preenchendo o seu dia a dia. Preenchendo o seu dia a dia. E ocupando o seu dia a dia. E fora esse formato, a gente também tem um sistema educacional. Quando falo sistema educacional, isso inclui todas as referências, tá? Desde educação familiar quanto educação escolar. Em que não incentiva as pessoas a se escutarem. A gente tem um sistema educacional generalizado, onde passa uma mensagem clara para as crianças, que é: presta atenção no que está acontecendo à sua volta, e isso é muito mais importante do que prestar atenção no que está acontecendo em você. Como assim, André? Me dá um exemplo. Dou um exemplo. Quando a criança está na escola, estudando ali na sua sala de aula, com alunos todos da mesma idade, e isso é uma inovação que o ser humano criou, que é um sistema educacional onde só vai aprender com a mesma idade. Aí você acaba a escola e você sai no mundo, todas as idades são misturadas. Aí você fala, nossa, tá tudo misturado, mas no colégio era só mesmo, enfim. O aluno, ele precisa prestar atenção muito mais no que está acontecendo fora do que nele. Se ele tem algum incômodo, se ele tem alguma coisa que é tipo, nossa, não estou concordando com o que o professor está falando, não estou concordando com esse formato, não estou concordando, normalmente ele é aquietado. Quando a criança, por exemplo, está passeando e ela não gosta de algo, fica brava, a maioria dos adultos, como reage? Para de fazer isso, moleque. Que malcriação. Para de ser assim. Para de nananã. Para nananã. Não é para chorar. E por aí vai. Então, pouco a pouco, a criança vai entendendo. Pô, preciso prestar atenção no que os outros querem do que em mim. Porque quando eu presto atenção em mim, eu sou castigado. Quando eu presto atenção nos outros e faço, eu sou aplaudido. Exemplo. A criança fica quietinha ali no canto. Aí todo mundo passa e fala, ai, que educada. Fica tão quietinha e comportada. A criança tá só prestando atenção no que os outros estão pedindo para ela. Que é ficar quietinha e comportada ali sem falar nada. Pouco a pouco você está ensinando a criança a se preocupar mais com o que está fora e não com o que está dentro. Isso cria um sistema, uma relação da criança com ela mesma, que diz para ela, não é seguro eu te escutar. Tudo bem que você fica bravo às vezes, tudo bem que você fica triste às vezes, tudo bem que tem coisas que você não gosta. Mas é mais importante você prestar atenção no que os outros querem de você do que em você mesmo.
E aí, quando você, né, coloca isso ao longo do tempo, essa criança cresce, fica adulta, nananana, e aí o que acontece? Ela se vê em um contexto onde ela não sabe mais discernir o que está acontecendo dentro dela. Ela está o tempo inteiro preocupada em como agradar os outros à sua volta. E isso pode sim dar uma gigantesca sensação de que ela não consegue decidir as coisas. De fato, ela não consegue, ela só vai junto com a boiada. E é o que o Henrique falou, a pessoa se vê em uma situação onde ela só está sobrevivendo. É como se tivessem colocado ela em um barco, que ela nem sabe para onde está indo, são outras pessoas que estão colocando o norte ali, mas ela está indo e as coisas estão aparecendo e ela está fazendo o melhor que ela pode para lidar com aquilo que está acontecendo. E aí, essa pessoa vai lá, faz um exame de sangue, tal, vai lá, tipo, a princípio tá tudo certo. Ela tá saudável? Pô, tem todo um contexto aí de desafios emocionais, mentais, que colocam essa pessoa extremamente presa aos seus padrões e aos seus anseios. E por isso que para falar sobre hábitos mais saudáveis, a gente precisa falar sobre o seu poder de criar os seus hábitos. Só que para você criar os seus hábitos, você precisa passar pelo estágio de se perceber e entender o que você quer. O que você quer em termos de desejos e o que você quer em termos de limites. Porque se você não sabe os seus limites e você passa o tempo inteiro querendo agradar os outros à sua volta, pode apostar, você vai passar dos seus limites para agradar os outros. E isso vai te ferir. Se você não sabe os seus desejos, pode apostar, você vai querer cumprir os desejos dos outros. E isso provavelmente vai ferir os seus limites. Então, quando a gente fala de hábitos mais saudáveis, a gente precisa falar sobre a relação interpessoal, que é nós com nós mesmos. Aquele papo reto, onde a gente se chama na chincha e fala, peraí, eu preciso trocar uma ideia contigo séria. É comigo mesmo, ali, ó, de frente para o espelho. Para entender como eu posso me apropriar, ocupar esse espaço. E quando eu falo ocupar esse espaço, é literal isso. Ocupar esse espaço que é meu, de fazer o hábito que me nutre. Seja ele qual for. Ah, André, mas existem privilégios de algumas pessoas, outras não têm privilégios. Sim, isso é verdade. Existem múltiplos recortes sociais. E isso é um fato. Esses recortes sociais fazem com que a gente olhe para cada situação de uma perspectiva, tá? Não estou generalizando aqui. Porque, com certeza, uma pessoa de um recorte social, de classe alta, pessoa branca, homem, etc., é muito diferente falar para essa pessoa escolher os seus hábitos do que falar, por exemplo, para uma mulher trans negra de periferia. São recortes diferentes e é importante levar em consideração esses recortes. Não estou negligenciando eles, mas mesmo levando em consideração os recortes, para você criar hábitos mais saudáveis, sim, você precisa começar a criar o hábito, primeiro, número 1, de se escutar para entender o que você realmente quer. Qual que é o norte ali que você quer apontar o seu leme? A partir disso, a gente pode criar uma sequência de ações para que isso aconteça. Caso contrário, literalmente, é que nem alguém te tacar num barco e você tá ali no barco, você nem sabe para onde, mas você tá indo. Fale, Cris. Desculpa que eu levantei 1000 vezes a mão porque eu não estava entendendo, tá? Não, tá tudo certo. Foi muito legal você ter falado de interpessoal, porque eu ia colocar uma coisa bem rápido. Quando eu tinha 9 anos, eu fazia muito rápido a lição, e aí tinha o trabalho interpessoal.
que era você fazer um trabalho que você escolhia. Eu ia no pau, no gás, porque eu queria ir na biblioteca. Então, eu entendi que fazer o que eu queria tinha que enganar os outros. E aí, através do enganar o adulto, meu desejo era alcançado. Só que aí eu estava ultrapassando um limite. E isso me detonou na vida adulta. Porque não tinha vocabulário na escola não ensina, você está triste, você está com dor no peito, está com solidão, está com saudade da mamãe, alguma coisa. Não, então eu falava, bom, eu vou enganar o adulto para satisfazer o meu desejo. O que aconteceu? Fiquei querendo agradar todo mundo depois, adulta, para poder ser aceita. Então acontece lá atrás. Foi muito legal você ter feito essa lá da creche, a gente veio com toda essa coisa, né? E aí, respeitar o seu limite, dizer um não para o outro, é dizer um sim para você. Quando a escola trouxe isso para mim, é assim outra coisa. Você vai respirando, vai tendo presença, foco, e aí você distingue uma coisa da outra. Aí está dentro de você a respiração, que é o foco, que é o principal. Ótimo. E é isso, tipo, os nossos hábitos como adulto, eles refletem várias coisas que a gente aprendeu desde bebê. Porque, por exemplo, acredito que muitos de vocês tenham passado pela situação de ser crianças e se deparar em uma situação em que, cara, você não tá com fome, mas te colocam pra comer. Você não quer ir no banheiro, mas te colocam pra ir no banheiro. Sabe essas coisas? Pouco a pouco você tá tirando a autonomia da criança. E isso vai se extrapolando até a vida adulta. Pode falar, Eunice. Então, André, tenho um desafio, porque tem uma questão com a glicemia, sabe? E tipo 2, e essa coisa de almoço, de comer de 3 em 3 horas na hora certa, isso vem desde a minha infância, que foi a preocupação maior da minha mãe. Ela tinha lá até uma galinha que botava ovos para eu comer os ovos da galinha, entendeu? E agora, assim, tipo, se dá 12h30, 1h, eu começo a entrar em pânico se eu não almocei. E assim, preciso ver se eu estou com fome mesmo, mas essa rigidez dos horários, nossa, acaba comigo. Agora eu estou tentando ver se eu presto mais atenção. Eu estou com fome, mesmo porque agora eu estou com várias questões aí para baixar essa glicemia. É isso. Ótimo. Vou pegar esse gancho da Eunice. Julie, eu vi que você... Ah, você só tá aplaudindo, né? Ah, ok, tá bom, fechou. Eu vou pegar esse gancho da Eunice para seguir aqui um pouquinho sobre um ponto. Porque acabei de falar, né? Pra gente falar de saúde, a gente precisa falar sobre a nossa relação interpessoal, nós com nós mesmos. Sim. E para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre ciclicidade. Porque, diferentemente do que muitas pessoas nos contam, nós não somos sempre os mesmos. Por mais que a indústria queira insistentemente nos convencer de que a gente é sempre igual e que a gente precisa trabalhar sempre nos mesmos horários, com o mesmo rendimento, da mesma forma e produtividade, sempre, em todos os momentos do ano. Novidades aqui para vocês, isso não acontece. Por mais que a gente queira muito se esforçar para que isso aconteça, isso não acontece. Por quê? Assim como todos os aspectos vivos, não vivos, de tudo que existe, nós somos cíclicos, não somos uma exceção dessa lei universal, pois o tempo está passando a todo momento na nossa porta. O que isso quer dizer em termos práticos? Em termos práticos, isso quer dizer que, sim, vai ter momentos que a nossa alimentação, a gente vai ter mais fome no horário do 12h33. E pode ser que a gente esteja acostumado a isso. E sim, o hábito gera um costume que gera um padrão. É verdade. Mas nosso corpo nem sempre, ele não é um robô.
Então, por mais que isso gere um padrão, tem vezes que o nosso corpo está diferente. Por inúmeras razões. Pode ser que seu corpo esteja diferente por conta da estação do ano, por conta do ciclo da lua. Pode ser que esteja diferente porque você fez algo diferente algum dia. Por inúmeras razões. Pode ser que esteja diferente porque choveu muito em algum dos dias, porque fez muito sol. Tudo isso te impacta. Ah, impacta mesmo? Impacta, porque impacta toda a natureza. Nós não somos exceções. Se chove muito, fica mais úmido. Isso impacta a sua respiração, impacta como você se sente com você mesmo. Se fica mais seco, impacta a sua respiração, impacta em um monte de coisa. Todo o seu metabolismo é impactado. Se fica mais frio, você responde de um jeito. Se fica mais quente, você responde de outro jeito. Para as mulheres que ainda têm o seu ciclo menstrual, isso tudo influencia também. Os homens não menstruam. O ciclo do homem é diferente? É diferente. Isso quer dizer que ele não tem ciclo? Não, ele também é cíclico. Mas a indústria quer nos convencer que somos lineares. Por quê? Porque esse é o melhor jeito dela conseguir vender. Ponto. Não é muito difícil entender isso. Né? Então, são dois aspectos aqui. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa falar sobre a nossa relação interpessoal, nós com nós mesmos e como a gente se escuta. Se a gente vai falar de relação nós com nós mesmos, é importante a gente levar em consideração a nossa ciclicidade. E a forma de criar e sustentar os nossos hábitos passa por essa sequência. Você entender o que é saúde, o que realmente nutre. Às vezes é impressionante, às vezes eu faço essa pergunta para as pessoas: o que te nutre? E elas não sabem responder. Elas nem entendem a pergunta. Elas ficam tipo, como assim o que me nutre? É o que te nutre. Nutrir. As pessoas não estão acostumadas a escutar isso. Olha que interessante. E a gente tem uma sociedade que legaliza os venenos e proíbe diversas medicinas. Só deixa eu ver a fila aqui. Julie, você quer falar alguma coisa? Sim, fala Julie e depois vai Henrique. Muito obrigada, assim, por tudo, né? E eu gostaria de voltar a uma fala sua sobre praticar o oposto daquilo a que se está apegado. No meu caso, por exemplo, vocês veem, né? E eu, no começo, assim, eu fechei a câmera. Daí eu pensei, não é muito... Também não é muito legal, né? Fechar a câmera. Daí eu pensei assim, eu vou fumar. Mas, assim, esse apego e no Tantra, assim, eu só me lembro, não anotei, assim, mas o todo, né? Ser um momento, assim, ser uma coisa, mas também ser outra coisa. E eu gostaria muito eu seria muito grata se você pudesse falar sobre esse movimento. Ótimo. Quando a gente fala sobre hábitos, invariavelmente a gente vai acabar falando, querendo ou não, sobre vícios. Por quê? Porque 99,9999999% das pessoas estão viciadas em alguma coisa. Nossa, André, como assim? Sim. Pessoas estão viciadas em, exemplo, a grande maioria das pessoas está viciada, por exemplo, em carboidrato. Experimenta tirar o carboidrato da alimentação da pessoa por 2 ou 3 dias. Pode apostar, a pessoa vai sair escondida para comer um arroz no banheiro. Porque dá um senso de desespero. Tô falando isso porque também me sinto viciado em carboidrato, tá? Viciados em proteína. Viciados em um monte de coisa. E aqui, né, é importante trazer essa definição. O que é um vício?
o que que é um vício? O que realmente categoriza um vício? Um vício, ou melhor, um objeto de vício é qualquer coisa que a gente se relaciona para nos afastar da nossa relação com nós mesmos. Vou repetir. Um objeto de vício é qualquer coisa que nós usamos para nos afastar da nossa relação com nós mesmos. Como assim, André? Explica melhor isso. Quando a gente tira os objetos de vício da pessoa, ela se depara com um grandíssimo vazio. Caraca, não sei como eu preencho o meu tempo. Parece tudo tão tedioso. Como é que é o meu dia sem aquele meu vício incrível? Como é que é o meu dia sem aquele cafezinho maravilhoso? As pessoas são, a grande maioria, viciada em café. Como é que é o meu dia sem café? Porque não é só o café. É o momento do café. É o cheiro do café. É aquele tempo que você para o que você está fazendo e mesmo se você está no seu trabalho, no banco, todo mundo entende que tá tudo bem você parar e tomar um café. Mas é meio esquisito você parar só para ficar olhando a janela. Então o que você faz? Você preenche de alguma forma. Café, ótimo. É isso que me dão de escolha para eu poder parar um pouco aqui no meu trabalho. Café. Então vamos no café, porque se eu parar e olhar a janela, vai todo mundo me criticar. Então percebe, quando você tira o objeto de vício, normalmente vem um vazio. E a incapacidade da pessoa de lidar com esse vazio e preencher esse vazio de outras formas faz daquilo o objeto de vício. Já contei aqui para vocês várias vezes que por anos eu me vi extremamente viciado em pornografia, por exemplo. Por quê? Porque aquilo preenchia um espaço do meu dia que era a única forma que eu conseguia encontrar prazer. E se tirava aquilo, aquele vazio, aquela sensação de não prazer era desesperadora. Então o objeto de vício pode ser qualquer coisa. Pode ser o café, pode ser chocolate, pode ser carboidrato, pode ser proteína, pode ser maconha, pode ser cigarro, pode ser um relacionamento. Quantas pessoas já se relacionaram com outras pessoas simplesmente para ocupar um espaço que elas não sabiam preencher sozinhas? E as pessoas ficam viciadas no outro. Você tira o outro da vida da pessoa, ela sente literalmente que vai morrer. Está viciada no outro. Então, como que a gente lida com os hábitos de vício? A gente lida com os hábitos de vício, adentrando esse vazio e criando intimidade da nossa relação com nós mesmos. É uma questão de ocupar esses espaços vazios com outras ações que te nutrem mais. E por isso, quando a gente fala sobre hábitos, a gente precisa falar sobre vício, porque a grande maioria das pessoas tem hábitos de vício. E para elas mudarem, qual que é o mais comum? É a pessoa querer mudar o objeto de vício. Isso é o que você mais vê. Ah, vou tirar o cigarro. E aí o que acontece? A pessoa começa a comer um monte de coisa. Ah, eu vou fazer um regime. E aí quando vê a pessoa tá viciada em alguma outra coisa. E ela só vai trocando o objeto de vício. Porque ela continua não sabendo lidar com esse vazio dela com ela mesma. E ela preenche isso das mais inúmeras formas. E ela só vai trocando o objeto de vício. Então, para isso, por isso que para realmente você mudar uma realidade de vício, você precisa criar uma intimidade com você mesmo para ter uma noção clara
dos hábitos que te nutrem. Como eu tenho clareza se o hábito me nutre ou se ele me distancia de mim mesmo? Essa é uma pergunta boa. Porque dependendo do contexto, o chocolate pode me nutrir. Dependendo do contexto, ele é um objeto de vício. Como eu sei quando ele me nutre? Dependendo do contexto, o mesmo trabalho me nutre e, dependendo do contexto, ele é um objeto de vício. Como eu consigo ter clareza dessa diferença? A resposta é: se essa ação está indo de encontro a uma maior clareza, conexão com você mesmo, isso está te nutrindo. As pessoas, elas entendem melhor quando a gente fala sobre relações de mais de uma pessoa, né? Tipo um casal, por exemplo. Então é mais fácil você visualizar a sua relação com você mesmo personificando você mesmo com outra pessoa. Se você fosse o seu parceiro, você estaria te nutrindo numa relação nutritiva ou você estaria em uma relação tóxica? Porque a maioria das vezes o nosso corpo está nos fazendo um gigantesco favor de continuar a sobreviver perante os inúmeros hábitos nocivos que a gente está fazendo com ele. Exemplo. Não sei se vocês sabem, mas é recomendável que a gente vá dormir mais ou menos sempre ali no mesmo horário. Mais ou menos, óbvio, cuidando dessa ciclicidade, tudo mais. É isso aí. Por quê? Porque se a gente vai dormir um dia às 10, outro dia às 2, outro dia à meia-noite, outro dia às 9, outro dia às 3, o nosso corpo ele não entende direito qual que é o horário de dormir e qual não é. Para ele, é como se a gente estivesse constantemente pegando um avião e mudando o fuso horário. Uma hora eu tô indo para Espanha, aí depois eu vou para os Estados Unidos, aí eu vou para China, volto pro Brasil. Ele não entende o que está acontecendo. Para ele, você só está mudando de fuso horário o tempo todo. E a cada hora que você muda, no Ayurveda diz que a cada hora que você muda o horário de você dormir, o nosso corpo demora aproximadamente 1 hora para se regular. 1 hora não. O nosso corpo demora aproximadamente 1 dia para se regular. Então, se você, no sabadão, foi dormir 4 da manhã e normalmente você dorme às 11, o seu corpo acabou de entender que você pegou um voo de 5 horas para um outro continente e que você está lá. E aí vai demorar aproximadamente mais 5 dias para se regular. Aí o que você faz? Depois de 5 dias você vai pegar outra night. E você vai dormir às 4 da manhã de novo. Aí o seu corpo tipo, caralho, voltou lá pra China de novo. Então beleza, voltou pra China, vamos regular de novo. Então, entendeu? O seu corpo tá o tempo todo tipo, caramba, uou, peraí, caraca, nananã. Quantas vezes você tá cuidando do seu corpo e você sente o seu corpo falar, nossa, gratidão aí, ó, valeu. Valeu, obrigado. A grande maioria das vezes a gente só tá chumbando o corpo. Só dando cacetada nele. Em termos físicos, emocionais, mentais e por aí vai. Então o oposto também é verdadeiro. Porque quando a gente começa a cuidar do corpo, a cuidar do que a gente chama no Tantra, dos órgãos do sentido, né? No Tantra a gente fala muito sobre isso. De como a gente pode fazer para nutrir as deusas do sentido. Né? Quando a gente se presenteia com essas sensações que são prazerosas. Escutar uma música que é prazerosa para você. Comer algo que é gostoso para você, que te nutre mesmo.
ver algo que te nutre. A gente diz que a gente está presenteando as deusas dos sentidos. Porque é que nem quando você vai para um date com a pessoa que você está mais apaixonado, mais apaixonada. Você quer nutrir todos os sentidos dela. Rosas, vinho, jantar, luz de vela, uma música no fundo. E por que com você, esse ser que você convive todos os fucking dias da sua vida, você não faz isso? É só com visita. Então perceba, é uma questão de você assumir o seu protagonismo, de se relacionar com você mesmo constantemente. E isso é o que a gente chama de prática. Porque é uma prática. A prática é o lembrete para você criar cada vez mais intimidade com você mesmo. Porque quanto mais intimidade você cria, mais você investiga lá no fundo quem você é. E essa é a maior pergunta de todas. Quem somos? Um grande mistério. Porque somos esse corpo, somos as emoções, mas somos muito mais do que isso também. Então a prática para você criar intimidade e cada vez mais profundo nessa pergunta de quem você é o que vai definir como você preenche o tempo e o espaço e cria os melhores hábitos para você. E é sobre isso que é você nutrir a sua caminhada. Não é sobre chegar lá na linha de chegada. Ah, porque quando eu me aposentar vai ser tudo... Não, não, não. É sobre a jornada. Como que nutre a jornada? Criando uma relação cada vez mais maravilhosa com você mesmo. E acessando as respostas dessa relação. Preenchendo esses vazios de uma forma que é prazerosa. Sabe aquele abraço que você dá na pessoa que você ama muito? E você fica aí nesse abraço em silêncio, pelo tempo que for? É você se dar esse abraço constantemente. E dessa forma você sabe que você está se nutrindo. E essa é a diferença de um objeto de vício. Porque o objeto de vício, você está repelindo esse relacionamento. Entende? Por isso que o Tantra aí não faz concepções moralistas sobre nada. Ah, eu fumo cigarro. Tá tudo bem. Se você, quando vai se relacionar com você mesmo, utiliza o cigarro para criar essa relação, quem sou eu para falar e dar pitaco na sua relação maravilhosa com você mesmo? Se você verdadeiramente sente que você está se nutrindo, não sou eu que vou falar, não está nutrindo. Porque é sobre o seu sentir. Entende? Pode falar, Henrique. Agora eu fiquei em dúvida se a Julie tinha levantado a mão para falar também. Tinha? Henrique, vai lá, depois vai a Julie. Eu acho que também tem uma coisa, André, que já é difícil a gente ser verdadeiro com nós mesmos, né? Se a gente for começar a pensar, porque contar uma historinha rápida é uma coisa besta, mas para mim não é tanto. Eu odeio conjunto, cara. Eu odeio conjunto de qualquer coisa. Porque quando eu era criança, né? Era meu irmão mais velho, 1 ano mais velho que eu, e meu irmão mais novo, 3 anos mais novo. E toda vez comprava conjuntinho igual para os 3. E eu nunca gostava da porcaria do conjunto, né? Tem até uma história de cobertor aqui em casa, que minha mãe escolheu um cobertor igual para os 3, e eu queria um azul que eu achei lindo, e foi uma briga desgraçada para a gente ver qual cobertor ia levar. Não levou nem o meu nem o dela, porque nenhum tirou o pé. Mas a questão para mim é o quê?
já é uma briga desgraçada pra gente ser nós mesmos, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho duas coisas que sempre me enchem o saco. O fato de eu ser vegetariano, que eu não posso pegar uma coisa para comer, que é: por que você não come carne? Deus fez os animaizinhos pra gente comer, e eu nunca enchi o saco de ninguém para ser vegetariano, sabe? E eu, em relação amorosa, eu não tenho ciúmes. Eu não vejo por que ter ciúmes, não, assim, não me faz sentido. E todo mundo fala: então você tá com uma guria, você não gosta dela porque você não tem ciúmes, como se a possessão fosse uma coisa mega saudável, né? E a gente já tem que se lidar com os outros, né? Sempre julgando a gente nas coisas que fazem bem pra gente, o jeito que a gente é. Então, se a gente ainda, além de tudo, se sabotar, aí a coisa começa a complicar ainda mais, né? Porque aí já tem o outro falando para a gente padronizar, né? Vamos colocar todo mundo numa caixinha e você tem que ser assim na sua relação, no seu relacionamento amoroso, tem que ser assim para comer, tem que ser assim para se divertir e tudo mais. Se a gente cata aí e falar assim: não, eu vou abrir mão do que eu gosto, a gente não comprar a briga, mas é cansativo comprar essa briga todo dia, né? É cansativo pra caramba estar comprando essa briga todo dia de tentar ser quem a gente é. Muito bom, Henrique. E aqui eu pego, né, o gancho da sua fala para dizer que as práticas que a gente vê dentro do yoga e principalmente dentro do Tantra, elas são práticas para esse resgate de poder pessoal, de você assumir o que você quer e ponto. E ponto, porque é exatamente o que você falou. A gente é condicionado a caixas. Ah, relacionamento é para ser assim. Não, 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 não. E é muito interessante porque o relacionamento amoroso que a gente foi ensinado a admirar, as nossas referências são de relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos. É só ver qualquer novela da TV, filme de Hollywood e tal, músicas populares, etc. Né? E aí, isso é muito interessante, porque eu tinha vários padrões em termos de relacionamento e tal. E teve um momento em que para mim foi muito interessante, porque eu estava gostando de uma mulher e eu tinha essa sensação de que eu estava gostando menos dela, porque esse gostar não estava enquadrado em vários padrões que eu já tinha vivido minha vida toda. Por exemplo, de ciúmes e outras coisas. E olha que interessante. Não é que eu estava gostando menos. Eu simplesmente estava ressignificando o meu gostar, o meu amar. Para um novo amar que eu não tinha nem referência. E aí dentro de mim uma voz falava: ah, tá gostando menos. Mas não é menos. É um gostar diferente. Que agora é um gostar muito mais nutritivo. Só que dentro de mim eu havia entendido que o amor, o gostar, ele precisava daquele nível de estresse. O meu inconsciente estava condicionado a isso. Eu preciso dessas oscilações de estresse. E isso em algum nível, algum grau, um vício também hormonal. Porque a gente se vicia em adrenalina, em cortisol. E quando o nosso organismo não tem essa pulsação desses hormônios acontecendo, algo dentro de nós, para quem está acostumado com esse padrão, algo dentro de nós vai falar: putz, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Principalmente quando criança, se acostumou a um estilo de vida de muitos altos e baixos. Então você se acostumou, seu corpo se acostumou a um nível hormonal de estresse, cortisol, etc., alto. E é quando você tem ele reduzido, algo em você vai falar: deu ruim. E aí, inconscientemente, você busca uma situação, você cria uma situação para, de novo, gerar estresse. E a grande maioria dos relacionamentos estão nesse formato. Estão nesse formato. E a galera chama isso de amor romântico.
Então a gente está passando em um momento muito único assim da história de reconfigurar tudo isso. Reconfigurar o que é saúde, reconfigurar o que é nutrição, reconfigurar o que é relação consigo mesmo. Na verdade, a gente está passando por um momento único de dar espaço para essa relação, porque por muitos anos, séculos, essa relação nem foi colocada em pauta. Só existia a relação com outros. E perceba como tudo isso está ligado em uma conversa onde a gente vai falar sobre hábitos mais saudáveis. Porque aqui a gente está falando em um aspecto de saúde que é um equilíbrio maior entre físico, emoção, mente e espírito. Fala, Julie. Olá. Eu gostaria de voltar a uma época da minha vida quando eu parei, assim, eu já tive vários momentos da minha vida, bom, o último momento, eu fiquei 4 anos sem beber álcool, nem senti falta nenhuma, sem fumar nada, nada assim. Daí, em um momento, eu cheguei a um êxtase, assim, foi um momento, assim, eu me lembro, assim, eu estava na minha sala e eu senti um êxtase. E daí eu não soube lidar com esse êxtase. Daí eu voltei a curtir, né? Se você pudesse, por favor, falar sobre isso, eu agradeceria. Claro. Vocês podem perceber que os hábitos eles têm um vínculo muito grande com as emoções. Muito grande. Porque quando a gente simplesmente pensa, vou fazer um cafezinho, o seu corpo já está se preparando para o cafezinho. Todo esse processo já está sendo criado a partir do momento que você pensa, mesmo que sem palavras ainda. A partir do momento que você sente a vontade, cafezinho, o seu corpo já começa a se preparar para o café. Né? Então aqui a gente fala sobre a nossa relação com os desejos. Porque os desejos estão atrelados a memórias de situações positivas e negativas que vão dizer continue essas memórias para essa situação que te trouxe algum benefício, seja ele qual for, mesmo que ele seja um benefício indireto. Exemplo, pornografia. Mesmo que fosse um benefício indireto, eu tinha um benefício com isso. Então, o meu corpo ele cria é uma coisa em conjunto, né? O meu desejo está atrelado a uma memória que está atrelado a um benefício, certo? Esse círculo, ele continua por tempo indeterminado e para isso a gente vai dar um nome famoso que é karma. Karma é quando uma memória impacta na nossa ação. Resumidamente. Certo? Quando eu começo a fazer alguns tipos de prática que me permitem me conectar com o meu potencial infinito, menos eu me vinculo às minhas memórias. Por quê? Porque quanto mais eu me conecto com o meu potencial infinito de viver tudo que eu quiser viver, mais eu me conecto com o meu estado presente. Por quê? No aqui, no agora, na presença, eu tenho todas as respostas que eu preciso. De tudo.
O senso de falta cria um desejo. O desejo busca uma memória referência, que busca uma ação onde que eu estou apegado a um benefício. Vou repetir. O meu senso de falta cria um desejo. O meu desejo se vincula a uma memória de algum benefício que eu adquiri. Tá aí, beleza? Quando eu me conecto aqui no presente, aqui e agora, com a minha totalidade, eu dissolvo o senso de falta. Porque a falta ela é uma percepção. A falta é uma percepção. Dependendo da minha percepção, algo me falta. Dependendo da minha percepção, nada me falta. É uma percepção. Se nada me falta, se eu consigo fazer práticas onde eu sinto verdadeiramente que nada me falta, esse ciclo do desejo já muda. Porque eu não estou mais buscando referências na minha caixa de memórias para os meus benefícios. Eu já tenho o que eu preciso. Eu já sou isso. Ao passo que você acessa essa totalidade e dissolve esse senso de falta, você quebra o karma. Porque você não mais está tomando ações com base no seu passado. E é essa diferença entre você reagir, continuar algo, um padrão que você sempre fez, em comparação a você criar, expressar algo novo, folhas em branco. Então, como eu faço para criar hábitos novos? A gente tem inúmeras práticas para que pouco a pouco a gente vá acessando essa percepção de totalidade. Quanto mais eu pratico, mais claro essa percepção fica. Quanto mais eu me sinto pleno, literalmente é isso, quanto mais eu me sinto pleno, mais eu consigo ter o discernimento das minhas ações, que quebram os ciclos reagentes dos meus padrões. Dos meus padrões, dos padrões dos meus antepassados e por aí vai. E é assim que você quebra o ciclo kármico. Para passar para um ciclo criativo de expressão. Entende? Então o que acontece aqui? O que acontece aqui, em outras palavras, é você deixa de fazer aquilo que você sempre fez para se abrir para fazer algo novo. Quem que sempre fez a mesma coisa? Vou falar dos antepassados, Henrique. Mas quem... já vou pegar esse gancho, tá? Quem que sempre fez a mesma coisa? Quem? Nosso personagem que a gente criou. A gente criou um personagem. André, homem, branco, professor de yoga. Pá, pronto, criei um personagem aí. Eu preciso do personagem para eu conseguir ter algum senso de eu. Quanto mais eu dissolvo o meu personagem, eu me permito ser quem eu quiser. Para eu ser quem eu quiser,
eu preciso passar por um processo interno que dissolve as influências das minhas memórias para eu criar novas ações. Senão, as minhas memórias vão continuar me influenciando e eu não consigo fazer novas ações. Então, o meu personagem precisa se dissolver para que outras formas, outros personagens apareçam, para que novas ações apareçam. Então, em termos práticos, o que isso quer dizer? Vou usar o exemplo do cigarro. O que quer dizer isso? Quer dizer que Julie tem uma personagem que fuma. Para que outro personagem não fume, não é a Julie, o mesmo personagem que fuma, que precisa mudar. É um outro personagem que precisa nascer. Porque o personagem fumante de Julie nem sabe viver uma vida sem fumar. Então, outro personagem precisa nascer. E isso é algo muito interessante. Porque poucas vezes as pessoas se colocam dessa forma, assim. Mas os hábitos e as ações que elas gostariam de ser criadas, na grande maioria das vezes, precisa de um novo personagem, que um novo personagem nasça para que essas ações venham à tona. Porque senão, já falei, Julie. Porque senão, exemplo, existe um adulto que sempre teve o mesmo padrão da sua criança ferida. Quem que é o personagem que está em comando? A criança ferida. E para criar uma nova ação, não é a criança ferida 2.0 que vai tomar essa ação. É um outro personagem aqui, que chega aqui na sala de comando e fala, gente, não é por ali, é por aqui. Me sigam. Entendeu? E pouco a pouco, aquele personagem da criança ferida vai aprender com o novo personagem como é para ser. É um software interno. Perguntas? Acho que eu não Não, lembro não, mais quem levantou a mão. eu Alguém gostaria levantou a de mão falar aí? um pouco. Por Posso favor. falar? Ah, perdi vocês. Onde estão? Pode falar, Ah, Júlio. cheguei, voltei. É muito legal o completo, mas essa última fala assim foi muito legal porque é criar outra coisa, porque, por exemplo, eu fumante, eu teria que lutar contra. Não é lutar contra, é criar outro, é dar vazão a outra. É, gratidão. Mesmo porque o que mais acontece quando as pessoas querem mudar de hábitos é excluir o hábito anterior. Então, de fumante, a pessoa passa a contra cigarros. O que ela está fazendo em termos energéticos? Ela está querendo excluir aquilo da vida dela. E isso é algo que, energeticamente falando, é perigoso, porque a gente não quer excluir nada. No Tantra, a gente fala o tempo todo, a gente não exclui nenhum aspecto da consciência, a gente não exclui nenhum aspecto da vida. Falar. Realmente excluir não funciona porque volta. Exato. Se está no todo, né? Daí, por favor. E aqui Perdão. tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase criada, né? Enfim, falada por Bert Hellinger, né? Que é toda exclusão gera uma compensação. E é nítido, só perceber. Toda exclusão gera uma compensação. Então você não quer mudar o hábito através de uma exclusão. Você integra o hábito. Você assimila os benefícios do hábito. E você cria um novo personagem para um hábito novo. Acho que o Henrique queria falar alguma coisa e depois vai a Eunice.
Não, eu só fiz a pergunta sobre a questão Os dos antepassados. antepassados. Ótimo, tá. Vou falar rapidamente sobre isso também. Como que os antepassados nos influenciam em termos de padrões? Vou falar de um padrão assim que é bem básico, que acredito que todos vocês vão ter alguma história que vocês conhecem para falar sobre isso. Quem aqui já viu um filho andar mesmo, igual os pais? Ou igual o pai ou igual a mãe? Tipo, você coloca um do lado do outro e fala, caraca, olha só, anda igual. A mesma bundinha ali, sem tirar nem pôr. O que quer dizer isso? Talvez, em algum momento da história, alguma pessoa dessa família passou por alguma situação X e aquela situação fez essa pessoa se curvar. Por N motivos que aconteceu, essa pessoa começou a se curvar ao longo da vida dela. E aí essa pessoa teve filhos. Qual a referência de andar que os filhos tiveram? Só olhar para cima. Uma pessoa curvada. E pouco a pouco os filhos aprenderam que andar era aquela referência. Andar meio curvado. Isso aconteceu de uma geração para outra, uma geração para outra, uma geração para outra. Isso às vezes acontece por 10 gerações, 15 gerações. E quando você vê, você tem uma sequência de gerações de pessoas que andam meio curvadas. Quando uma pessoa dessa família começa a criar consciência corporal para andar agora de peito aberto, existe toda uma mudança que vai além do físico, psico, emocional e física. Por essa pessoa agora andar na rua de peito aberto. Antes era assim, agora é assim. E aí os filhos dessa pessoa passam a andar assim. Olha que interessante. O que aconteceu aqui que uma geração, uma sequência de gerações andava curvado e depois de uma pessoa as gerações começaram a andar mais eretas? O que aconteceu aqui? Aconteceu uma influência de padrões. Aqui nesse caso, vamos reduzir ele ao físico. E isso pode ser, às vezes, uma postura, um quadril mais travado, por aí vai. Existe uma influência familiar para essa postura. Às vezes essa influência ela é emocional. E você vem aí de uma linhagem, por exemplo, de homens violentos. Qual é a referência de homens daquela família? Violentos, frios, agressivos. E aí quando nasce um homem nessa família, naturalmente ele tende, pelo seu desejo de pertencer, ele tende a ter o mesmo padrão. Padrões de mulheres. Mulheres que eram extremamente reprimidas sexualmente falando, dentre outras coisas. Naturalmente, a referência que essa menina vai ter se ela nascer nessa família é que mulheres são assim. Então, no seu dia a dia, ela está tomando ações, atitudes que são reflexo de influências, às vezes, de gerações e gerações e gerações passadas. E ela nem sabe de onde veio aquilo, mas está lá. E quando vê a pessoa não consegue se colocar, a pessoa tem um padrão emocional, a pessoa às vezes tem um padrão mental, de frases que ela sempre escutou. Homem não chora. Homem é o provedor da família. E essa frase está lá.
Mulher tem que fazer assim. Mulher tem que sentar desse jeito. E essa frase tá lá, passa por geração em geração em geração em geração. Quando uma pessoa... Presta atenção nisso que eu vou falar. Quando uma pessoa acessa esse senso de totalidade de quem ela é, a influência da memória que criou o padrão deixa de ter força. E a partir desse momento ela quebra o karma e ela abre os caminhos para ela, para todos de trás e para todos que virão. Porque é como se o aprendizado que todas essas gerações queriam acessar, ele finalmente foi acessado. Então você libera energeticamente todo mundo de trás e todo mundo da frente em relação a esse padrão. Ficou mais claro? Diga, Eunice. Tudo é muito profundo, né, André? Mas eu acho que isso aí daria uma aula só. Eu estava pensando na questão da rejeição, que eu já vi você falar várias vezes, o padrão Sim. da rejeição. E realmente, para mudar isso, eu estou super empenhada e é bem, bem desafiante, né? Eu gosto de falar de rejeição, por quê? Porque esse era o meu padrão mais forte. Mas é o meu. Esse era o meu maior medo. Quando, né, teve um momento na minha vida em que eu consegui ver isso com clareza e perceber, tipo, caraca, eu sempre tive medo de rejeição. E isso estava permeando todas as minhas ações. É por isso que eu estava o tempo inteiro querendo agradar todo mundo, é por isso que um monte de coisa. Não, para mim caiu E, agora. e aí o que acontece, né? Uma frase que eu já falei algumas vezes, vou repeti-la. Porque no momento em que eu consegui acessar com clareza de que ninguém além de mim tem o poder de me rejeitar, muita coisa foi liberada. Porque eu entendi que, sim, eu tinha medo da rejeição dos outros, mas é porque eu já estava me rejeitando. E olha que interessante, né? A gente começou o nosso encontro para falar sobre hábitos mais saudáveis. E quando vê, a gente está falando sobre tudo isso. Por quê? Para falar sobre hábitos mais saudáveis, a gente precisa falar sobre saúde. Para falar sobre saúde, a gente precisa falar sobre equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre relação nós com nós mesmos. De como a gente preenche os espaços no nosso dia a dia. E para falar sobre isso, a gente cai aqui em tudo isso que a gente está falando. Entende como é muito mais profundo do que você chegar para mim e falar, tô querendo mudar os meus hábitos. Eu falo, come batata doce com frango desfiado. É muito mais profundo, né? Bom, já passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Então eu quero, né, seguir para nossa finalização. Quero terminar o nosso encontro com alguns informes e também fazendo um check-out. Para quem nunca participou de um check-out, check-out é simplesmente um momento onde você pode falar como que você está aqui agora, o que está mais vivo, qual que é a emoção que mais está viva. E para esse check-out eu faço o convite de a gente internamente nos questionar qual a melhor frase, qual a melhor palavra que resume como você está neste momento. Qual a melhor palavra cirurgicamente escolhida que resume como você está no aqui e agora? Quando essa palavra aparecer por aí, você pode abrir o seu áudio e compartilhar aqui com a gente. Lucidez. Ótimo. Pulsação. Pulsação.
Quem mais? Puxa, André, acho que é medo. Ótimo. Quem mais? Fome. Acho que é causa Fome? de japonês. Fome. Pode ser Ótimo. de tudo, né? Não sei definir essa. Tá tudo certo. Quem mais? Eu acho que presença. A gente entrou em muitas coisas bem legais e faz a gente estar aqui. Maravilha. Ótimo. A minha palavra que vem aqui mais viva nesse momento é gratidão. E quero trazer alguns informes para vocês, né? Nessa semana a gente abriu a possibilidade de se inscrever na nossa turma da nossa comunidade online. E essa abertura ela vai até hoje de noite, hoje até meia-noite. Caso vocês tenham pessoas que vocês gostariam de chamar para vir participar da nossa comunidade, caso vocês queiram, enfim, convidar participantes, amigos, amigas, familiares, as portas estão abertas. Quero ressaltar que a gente também tem a possibilidade de participação com vagas sociais para pessoas em vulnerabilidade. Então, essa nossa porta de entrada realmente surgiu para que todo mundo que quer fazer parte, faça parte. Então, né, às vezes eu falo com algumas pessoas que trazem esse contexto, tipo, putz, para mim tá muito desafiador, eu tô nessa situação, nananana, blá, 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 e tá tudo certo, eu super entendo essas questões, e esses diferentes recortes sociais que existem. E a minha fala sempre é a mesma: se você quer participar, existe o espaço para você participar e você vai ser mais do que bem-vindo. Então, por isso que a gente abriu, né? A gente tem essa possibilidade de vagas sociais também. Se vocês quiserem enviar para pessoas que vocês conhecem e tal, é realmente para que quem quer estar junto esteja, né? E aí vai até hoje à noite. Então, se tiverem dúvidas, podem vir falar comigo também. Estou aberto para responder. E vou finalizando aqui o nosso encontro de Karma Yoga de hoje. Quero agradecer muito a esse bate-papo, essa conversa. Fala, Bá, tô vendo aí que você quer perguntar. Eu fiquei em dúvida, porque amanhã é o primeiro sábado do mês. Vai ter alguma. Workshop? É? Não. Os workshops online eles acontecem no último final de semana de cada mês. Ah, tá, domingo. Na verdade, a gente está nos planejando para ser no último sábado de todo mês. Tá bom? Então é isso, família. Gratidão. Seguimos juntos. Ótimo final de semana para vocês. Henrique, gratidão, amigo. Bá, Julie, Eunice, Cris. Um grande beijo. Bom final de semana. Seguimos juntos. Até a próxima. Valeu!